Graça e paz sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Estamos felizes, estou feliz por estar aqui mais uma vez, né, meditando na palavra do Senhor, aonde a gente cresce na graça e no conhecimento. E pedimos sim que o Senhor venha nos conceder esse crescimento da graça, do poder dele, da manifestação, né, da graça de Deus sobre a nossa vida, reconhecendo o sacrifício de Jesus, reconhecendo, sabe, aquilo que Jesus cravou na cruz por nós, né, que nós venhamos, sabe, entender a graça do Senhor, porque assim nós seremos de fato livres e sem temor do mal, porque a lei nos traz temor do mal, né? A lei muitas das vezes faz nós termos até mesmo o medo do Deus vivo, o medo daquele que é nosso Pai. Por quê? Porque a lei, ela, sabe, como diz a palavra do Senhor, a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Ou seja, os mandamentos da lei, ele mata, sabe? Ele mata a nossa alma. Os mandamentos da lei, nós não estaremos aqui hoje pela lei, mas pela graça do Senhor, estamos hoje aqui, né, vivos com a graça de Deus e vivendo para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que é o cristocêntrico do evangelho, é Jesus Cristo, que fez por nós aquilo que ninguém poderia fazer, que fez por nós aquilo que nós não merecíamos, mas ele fez. Ele doou o seu filho para que nós recebêssemos essa graça que para muitos, na vida de muitos, está sendo em vão, e por isso teme o mal na vida dessa pessoa, na vida das pessoas que não têm a graça de Deus, que não reconheceu ainda a graça do Senhor, ela tem temor do mal. Tudo para ela é o mal, tudo para ela é diabo, tudo para ela, sabe, é isso, é aquilo. Então, sabe, a lei, irmãos, a lei trava a nossa mente e nos coloca medo, não coloca amedrontação, sabe? Pessoas vivem amedrontadas de tudo que acontece, elas se culpam porque não fez isso direito, porque não fez isso aquilo direito, porque não realizou algo, ela se culpa ela mesma, ela se condena ela mesma, ela se torna até mesmo maldita. Por quê? Porque a lei está, né, ela está vivendo na lei, ela está vivendo na letra, aquela letra que mata, ela não está vivendo pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é fé em nós, o Espírito de Deus é, sabe, é a justificação pela fé em nossa vida. Então, eu quero ler lá no livro de Romanos, no capítulo 1 e versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: a justiça pela fé. Não me envergonho do evangelho, disse Paulo, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? O Senhor, ele nos justificou. Jesus nos justificou quando aquele ato na cruz, Jesus nos justificou. Nós somos hoje justificados, irmãos, do pecado, sabe? Daquilo que a lei trazia, daquela condenação que a lei trazia sobre a nossa vida. Nós fomos justificados, nós fomos comprados, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados. Eu sou justificada. Jesus me justificou. Sabe? Jesus justificou a minha vida. Eu sou justificada. Jesus me justificou. É assim que nós temos que ver. Eu já sou justificada. Jesus me justificou. Jesus me salvou. O que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer o que Jesus deixou para mim, as ordenanças que Jesus deixou para mim, que é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Sabe? Colocar Deus em primeiro lugar, ou seja, depender de Deus, irmão. Você quer colocar... Sabe o que é colocar Deus em primeiro lugar? É você depender de Deus, é você sair, você orar a Deus, Senhor, seja comigo. É você comer, você falar, Senhor, obrigada por esse alimento, porque se o Senhor não me der saúde, eu não estaria aqui comendo. Nem para trazer, nem mesmo para comer, porque tem muitos que sabe, não tem saúde nem para trabalhar, para trazer, nem para comer, porque não tem muitos que não tem nem saúde para comer. Tem muitos que têm muito dinheiro, mas não pode comer. Então, tudo é de Deus, irmão, é graça divina de Deus. Nós já somos justificados, sabe, de fé. E quando Deus diz assim, ó, a palavra... não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão, sabe por quê que não é todos que vão ser salvos? Porque não é todos que creem em Deus, no Filho de Deus. A salvação é para todos. A graça alcança todos. Só que para a graça alcançar a todos,
precisa crer. Sabe por que muitos não vão ser salvos? Porque não crê em Deus, não crê no seu Filho, não crê no sacrifício de Jesus, não crê que Jesus veio como humano aqui nessa terra. Não crê. Então, por isso não será salvo, por causa que não crê. Se você crê, você será salvo. Sabe? Se que tua boca confessares que o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, você será salvo. Então, mas se não crer, irmãos, a nossa vida é crer. Irmãos, eu não creio no que, não posso crer no que eu vejo. Eu tenho que crer pela fé, sabe? Eu aprendi que fé, quando eu falo de fé, eu falo assim, tenha fé que Deus vai fazer. Então, eu tô esperando aquilo que eu ainda não vi. Então, sabe, a gente tá vivendo um tempo em que o evangelho, eles não tá colocando a fé no que não se vê. A fé está colocando no que se vê. E para Deus isso não é fé. Para Deus isso não é fé. Para Deus isso é manipulação das coisas. Sabe? Manipular coisas. Deus não quer que nós vivemos manipulando coisas, sabe? Pega isso, eu tenho fé nisso. Faz isso, pega aquilo, eleva isso. Tá consagrado, tá? Não, irmãos, não tem nada disso. Deus não quer isso. Deus quer que você age pela fé, esperar em fé, esperar em Deus, esperar que aquela situação que tá sobre a tua vida, que tá complicada, você vai esperar que Deus vai trazer uma solução para você. Sabe? O ato mais lindo de fé para Deus, sabe o que é? É a nossa oração e a nossa obediência. Quando nós falamos não para as obras da carne, nós estamos agindo a nossa fé, sabe? Nós estamos agindo, nós estamos nos renunciando. Irmão, você sabe os mandamentos da palavra do Senhor? Quando você sabe, você renuncia, você já está praticando a obra de Deus, você já está fazendo a vontade de Deus. Então, muitos ficam correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, fadigando a sua vida, sabe? Para poder entender o que é preciso para agradar a Deus. É preciso agradar a Deus. É preciso adorar a Deus. É preciso louvar, engrandecer o nome do Senhor como? Com as nossas obras, sabe? Sendo realmente sinceros com Deus, com as nossas obras, ou seja, com as nossas boas obras. Por quê? Porque o Senhor nos fez, não foi para fazer mais obras, irmãos. O Senhor nos formou, nos criou para nós fazer boas obras, não para fazer mais obras. Até porque nós vamos ser, sabe, como diz na palavra, nós vamos, lá no dia do juízo, nós vamos ser, né? O nosso galardão vai ser recebido por meio das nossas obras, né? O nosso galardão. Ou seja, o Senhor Jesus vai entrar em juízo através das nossas obras. As obras boas e as obras más. As obras más terá juízo, terá né, o juízo de Deus, e as boas obras terá a recompensa de Deus. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, você pensa na tua vida, o que eu estou preparando para mim? Eu estou preparando para mim o juízo de Deus? Você está mais na fila do juízo de Deus ou na fila da recompensa de Deus? Sabe? Porque você sabe que as boas obras te trarão recompensa, mas as más obras trará juízo sobre a tua vida, sobre a minha vida também. Então é isso, irmão, nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós sabemos o que agrada a Deus ou não, e a palavra de Deus, pelo que eu vejo, irmãos, sabe, Deus quer fé no ser humano, sabe, Deus quer somente que o ser humano crê nele. Por exemplo, eu estou numa situação difícil, estou numa situação complicada, sabe, o que eu vou ter fé? Eu vou ter fé e esperança em Deus, eu vou esperar em Deus, eu vou orar e vou pedir que Deus me sustente até que a vontade dele seja feita na minha vida, na sua vida. Isso é fé, você orar e esperar em Deus com paciência, sabe? Então, a fé é tudo aquilo que não se vê, sabe? É a certeza das coisas que não, e fatos que ainda não aconteceram. Então, como que eu vou fazer algo, irmãos, e falar assim, esse aqui, eu tô agindo na minha fé. Eu vou pegar isso aqui porque eu tô agindo na minha fé. Meu irmão, isso é um engano. Isso não é fé, sabe? A fé é a certeza daquilo que ainda não vimos, que ainda não aconteceu. Não tem como eu falar que eu tenho fé pegando um objeto na mão. Isso é, sabe? Isso é engano, essa simulação, sabe? Isso para Deus não é fé. Então, irmão, você quer ter fé, você orar. Você está numa situação difícil, você está numa situação complicada na sua vida, ore ao Senhor, pede a providência dele e espere, crendo na solução desse problema, crendo que Deus já resolveu, crendo que Deus já entrou com providência. Aí sim você vai olhar com o olhar da fé que Deus já resolucionou. Você já vai alegrar o teu coração e falar, eu já vejo, eu já posso sentir que Deus vai fazer isso
na minha vida, Deus vai trazer essa cura, Deus vai abrir essa porta. Você tem que profetizar essas palavras de poder, de alegria no teu coração, ainda que você não tenha visto. Isso é fé. Então, a minha fé, irmãos, tá em Jesus, a minha fé está na providência de Deus. Tá difícil, tá um problema, tá complicado aqui, mas eu tô esperando que Deus vai fazer o melhor. Eu oro, sabe? A minha maior atitude de fé para mim é orar a Deus e esperar que Ele faça a vontade dEle, da maneira dEle e do jeito dEle e na hora dEle. Então, eu só posso o quê? Praticar a minha fé, eu só posso mandar em fé. Eu não posso andar por vista. A palavra de Deus já diz, eu não ando por vista, ou seja, se eu não ando por vista, eu não ando por tudo que eu vejo. Eu não tenho fé em tudo que eu vejo. Eu não tenho fé em tudo que eu toco. Eu não ando por vista. Eu não ando acreditando no que eu vejo. Eu não ando acreditando no que eu toco. Eu não ando acreditando em coisas. Eu acredito naquilo que ainda não veio. Eu acredito naquilo que eu espero. Então, a minha vida hoje eu baseio em tudo que eu espero. O que eu preciso? Eu vou esperar em Deus. Esperar em Deus é para esperar a providência de Deus. Sabe? E a fé é confiança, irmãos. A fé é confiança de que é Deus que vai fazer. A fé é a confiança, sabe de quê? De que você tem que acreditar que Deus já fez por você tudo o que você precisa. Até o que você não merecia, Deus já fez por você. Essa é a fé. Quando Deus diz lá que já levou sobre si todas as dores, você crê nisso? Você crê que Jesus já levou sobre si todas as enfermidades? Você crê? Se você crê nisso, Jesus já levou, você já está livre, já está curada desse mal. Do mal que venha sobressair, que venha sobre a tua vida, dessa dificuldade, seja lá qual for. Sabe? Quando Deus diz assim que ele se fez pobre para que nós sejamos ricos, sabe? É dentro de nós, irmão, não um espírito de pobreza, de miserável, sabe? O espírito de miséria, o pensamento de miséria, não, mas um pensamento de providência, de abundância de Jesus. Sabendo que ele multiplica, sabendo que ele transforma, sabendo que ele, sabe? O que o pouco com Deus é muito, que ele vai multiplicar. Sabe? Então, a nossa fé implica nisso. Não crê somente. E quando a gente crê, a gente espera que Deus vai fazer. Então, irmãos, lá em Romanos, ainda em Gálatas, diz assim, Gálatas, ó. Gálatas 5, fala assim, ó, liberdade em Cristo. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escuta isso, até aqui. Do jugo da escravidão, ou seja, muitos irmãos, sabe, se submete a coisas, sabe, a práticas que era da lei, que era do que, sabe, que era aquilo que já foi passado, que Jesus tirou de nós, que Jesus já cravou na cruz, mas muitos ainda querem submeter a essa escravidão, a essas práticas, a essas coisas, a essas ordenanças que para Deus não faz diferença mais, que para Deus nem tá vendo, sabe por quê? Porque Deus tá vendo a tua fé. A tua fé, Deus está olhando para a tua fé, para o teu crer, Deus está olhando, Deus não está vendo pelas tuas obras, porque aqui mesmo diz, irmãos, que Deus não, a lei não traz justiça para ninguém, a lei não justifica ninguém, pela lei, sabe, a lei não justificará a ninguém, irmãos. O que vai te justificar é a tua fé. Então você quer ter a justiça de Deus sobre a tua vida? Você quer que Deus olhe para você? Você quer que Deus te justifique? Você tá com problema, Deus vai entrar com justiça na tua vida. Você quer isso? Então você tem que olhar com o olhar da fé. Você tem que esperar pela fé. Você tem que orar e esperar e confiar e acreditar que Deus vai fazer. E não, sabe? E não você usar as coisas que se vê para poder manifestar a tua fé. Não use, irmãos, as coisas que se vê para manifestar a tua fé. Por quê? Porque o mundo de hoje, esse ministério de hoje que nós vivemos é o ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele é invisível, ele é espiritual. Ou seja, nós precisamos fazer o quê? Tudo que é espiritual. Não tudo que é carnal, não tudo que é manuseio, não tudo que é, sabe, como que diz, não tudo que é à vista, tudo é pela fé. Você precisa confiar, você precisa acreditar que Deus já fez, você precisa ter certeza que Deus já fez na sua vida, que Deus já levou e a solução desse problema já está sobre você. A graça de Deus já está sobre você, você precisa tomar posse da graça de Deus e viver livres, irmão, do temor do mal. Quando essa palavra diz aqui, ó, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, estáis, pois, firmes
e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Então, ou seja, nós precisamos manter, o que Paulo estava falando? Mantenha firmes na graça do Senhor e não submeta à escravidão da lei sobre a sua vida. Sabe? Quando ele diz assim, e que sejamos de fato livres, estáis, pois, firmes, e não torneis colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. O povo judeu era um povo escravo de prática, de ordenanças, de coisas, mas o Senhor Jesus nos libertou, irmãos. Jesus nos libertou dessas práticas, dessas ordenanças, e muitos ainda praticam essas práticas, ordenanças, fazendo o quê? Fazendo tudo aquilo que se vê. E isso não é fé. A fé é orar a Deus e esperar, e profetizar, e já agradecer que Ele já fez. Então, eu não entro debaixo desse jugo de escravidão que um dia eu já passei. Esse jugo de escravidão sobre a minha vida que um dia eu passei, eu não volto mais. Eu estou firme na graça do Senhor. Eu estou firme na fé. Eu estou na liberdade em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para vivermos uma vida plena. Que aqui tem mesmo, aqui fala, aqui fala paz e alegria. Paz e alegria, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi que nos justificou. Jesus, aquele ato na cruz, trouxe justiça sobre a nossa vida. E pela fé, nós somos justificados. Você não vai ser justificado por nenhuma obra, irmão. Aqui está dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, o que vai te justificar é a fé, não é obras da lei. O que vai te justificar a tua vida, te trazer a justiça de Deus sobre a tua vida, o que vai justificar você, vai ser a tua fé. Não vai ser obras da lei, não vai ser o que está escrito na lei, não vai ser as ordenanças da lei. Então, nós temos que viver pela fé, porque a fé... Você acha que é fácil, irmão, ter fé? Não é fácil ter fé. É muito mais... Para mim, irmãos, é muito mais fácil eu falar assim, eu vou pegar esse objeto aqui e vou levar para minha casa, porque eu tenho certeza que através desse objeto aqui, eu vou receber a cura, eu vou receber isso. Você não está tendo fé, você está acreditando no objeto. Você está acreditando naquilo que te entregou e você está levando a confiança naquilo. E a fé não exige assim. A fé exige fé. A fé exige confiança. A fé exige credibilidade nas promessas, no poder, na palavra de Deus. Então, eu acho incrível quando muitos, sabe? Eu falo porque eu creio que Deus ainda vai abrir os olhos de muito ainda para poder saber desse propósito de, sabe, do que é fé, irmão. Fé não é nada que você manuseia. Fé não é o que você vê. Fé é o que você tem que... Fé é esperar em Deus, nas coisas que ainda não aconteceu. A fé é a certeza daquilo que não ainda aconteceu. Ou seja, tá doente? Você tem certeza que você vai ser curado. Então, olha para você ver que palavra, irmãos. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Eu sou justificada pela fé. Jesus me justificou e por isso eu tenho paz com Deus. Se você achar que você vai ser justificada pelas obras da lei, você nunca terá paz com Deus. Você nunca terá paz com Deus. Irmãos, é maravilhoso ter paz com Deus, sabe? Olhar para Deus como Pai que te ajuda, que te sustenta. E você olhar para Deus como, Senhor, eu dependo de Ti para tudo. Eu dependo de Ti para acordar, eu dependo de Ti para comer, eu dependo de Ti para trazer o alimento para comer. Eu dependo do Senhor, sabe? Isso é maravilhoso quando você tem somente a dependência em Deus. Quando você tem somente a dependência em Deus. Então, justificados pela fé, nós já fomos, irmãos. Nós já somos justificados pela nossa fé. Quando você ouviu a palavra, a pregação do evangelho, você teve fé. Você não adquiriu fé por obras da lei, você adquiriu fé pela pregação da palavra de Deus. Eu não adquiri fé por obras da lei, eu adquiri fé pela pregação da palavra, porque a pregação da palavra gerou dentro de mim algo, uma crença, uma credibilidade no poder de Deus, e assim nós crescemos de fé em fé. Porque é isso que nós temos, de crescimento, sabe? É isso que nós precisamos, é crescer na graça de Deus e reconhecer que Jesus é cristocêntrico, que o sacrifício de Jesus não é em vão em minha vida. O sacrifício de Jesus não pode ser em vão em sua vida. Todo tipo de sacrifício que você vier fazer,
você está colocando que o sacrifício de Jesus foi em vão. Você está colocando você como no lugar de Cristo, que você tem que fazer por você, porque o que Jesus já fez não é o suficiente, como Paulo disse. A minha graça, Senhor, me basta. O Senhor Jesus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Você não quer mais nada. A minha graça te basta. Quando Paulo quis que Jesus tivesse tirado o espinho da carne dele, né? Ele falou assim, Paulo, a minha graça te basta. E ele disse, Senhor, a tua graça me basta. E é o que eu digo para o Senhor, Senhor, a tua graça me basta. Eu só preciso reconhecer o que o Senhor fez por mim, sabe? Te adorar, te bendizer, enaltecer o seu nome. E amar as pessoas como se fosse Jesus na minha vida, sabe? Essa é a lei, o cumprimento, é amar o próximo como a ti mesmo, sabe? Então, irmãos, olha que palavra abençoada sobre as nossas vidas. Pela fé temos paz com Deus. Irmãos, eu tenho certeza que quem vive nas obras da lei, que não vive pela fé, ela não tem paz com Deus, porque ela precisa fazer muita coisa, ela precisa fazer as obras dela, ela precisa manifestar as obras dela para ela sentir paz com Deus, porque se ela não fizer as obras dela, ela não tem paz com Deus, ela vai estar em guerra com Deus, ou seja, ela vai pensar, Deus vai soltar a mão, Deus vai pesar na minha vida, Deus vai fazer isso comigo, Deus vai ser maldoso comigo, Deus vai trazer a justiça dele sobre a minha vida. Não tem paz com Deus, irmão. Pessoas que vivem na lei, que fazem as obras da lei, não vivem em paz com Deus. Por quê? Porque ele não foi justificado pela fé. Ele não tem fé para ser justificado pela graça de Deus em sua vida. E isso, irmãos, é deixar de viver nessa paz e na alegria que Jesus nos concedeu pelo poder da cruz, que foi aquele ato que nos justificou sobre a nossa vida. Então, sabe, muitos estão presos, irmãos, sabe, sendo escravizados, sendo, sabe, aprisionados, enganados sabe, numa certa como que manuseio das coisas. Para quê? Para mostrar que tem fé, para mostrar que, sabe, a sua fé, sendo que a fé é tudo aquilo que não se vê, é tudo aquilo que, sabe, que não se vê, não vivo pela vista, vivo pela fé. Então, que o Espírito de Deus fale mais ao teu coração sobre essa palavra. E que você venha ter paz verdadeira com Deus, a segurança. Irmãos, o evangelho da graça, não tô falando evangelho o evangelho judaico, o evangelho pregado, as obras da lei, sabe, aquilo que é do passado, aquilo que anula a graça do Senhor, sabe, a graça de Deus. Quando você reconheceu o que Jesus fez por você e o direito que você tem, o que Jesus já levou sobre si, você viverá em paz, em segurança e sem temor do mal. Você não verá mais diabo na sua vida. Você verá que tudo é Deus quem faz e por um propósito ele vai fazer. Se acontecer alguma coisa até mesmo de ruim na sua vida, você vai entender, você não vai ter temor do mal. Você vai estar em paz com Deus. Você vai entender, Deus está chamando a minha atenção para alguma coisa. Deus está querendo falar comigo. Irmãos, o diabo está debaixo dos pés de Deus. Deus é o teu pai. Você acha que, sabe, tudo que é permitido na nossa vida é permitido por Deus. Mas não as pessoas que atribuem tudo ao diabo. Por quê? Porque elas não estão em paz com Deus. Quando você está em paz com Deus, tudo que acontece na tua vida, você vai falar até mesmo que, Senhor, eu confio em ti. Eu sei que o Senhor tem um propósito nessa situação. Eu sei que o Senhor vai trabalhar nessa situação para me mostrar algo que o Senhor quer que eu veja, sabe? Mas você vai estar em paz com Deus. Por quê? Porque a graça te traz isso, uma paz tão maravilhosa com Deus, que você vive em paz, tranquilo e sem temor do mal, porque você sabe que você tem um pai, e que se ele te vier repreender, ótimo, irmão, aceita a repreensão de Deus, não despreze a repreensão do teu pai, não despreze a repreensão de Deus, porque ele sabe o que é melhor para nós, amém? Então fique na graça e na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você vá, e que o poder de Deus aperfeiçoa todos os dias a nossa fraqueza, para que assim nós continuamos, né, fazendo a vontade do Senhor. E no tempo certo, na hora certa, a glória dele se manifestará, né? O nome do Senhor será glorificado em nossa vida. Essa é a fé, essa é a esperança, isso é viver em Cristo Jesus. Esperar
aquilo que não se vê. Eu não vivo pelo que eu vi, pelo que eu vivo e pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu espero em Cristo Jesus. Amém? Assim é a palavra do Senhor, e eu desde já quero agradecer a todos e peço que em nome do Senhor Jesus vocês possam estar aqui no YouTube, né, curtindo essa mensagem. Deixa teu like para que possa crescer um pouco mais o canal. Não quero muitas coisas, mas eu quero, né, que muitos venham também através da minha vida conhecer a palavra do Senhor. Então, você que viu essa mensagem, deixa tua curtida, por favor, tá bom? E que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você vá. Glória a Deus por tudo.